Boa tarde, Raul. E que você falasse essa semana de trabalho após a vitória contra o Novo Hamburgo por 1-0. Acho que foi uma vitória importante para a questão de sequência de competição. Se colocar já no G4. Sabe que está longe ainda da final da primeira fase, mas é importante estar sempre bem posicionado. Iniciamos a semana com um trabalho mais tático em cima de correções do jogo contra o Novo Hamburgo. Passamos um vídeo em relação à questão daquilo que a gente precisa evoluir e melhorar. Fizemos ontem um trabalho com intensidade um pouquinho mais alta. Hoje é um trabalho um pouco mais aberto, testar algumas possibilidades, algumas situações, pensando já no adversário. E aí, quinta-feira e sexta-feira, já mais detalhando a equipe do São Joséense, passar o vídeo do adversário para os atletas e atentar a detalhes para que a gente possa fazer um grande jogo lá em São José dos Pinhais. Passou 2 rodadas da competição, como é que você avalia esse grupo A8 da Série D? Como a gente já imaginava, nível de equilíbrio muito grande entre as equipes. Acho que todo jogo decidido em detalhes. Acho que, assim como foi o jogo contra o Aimoré e contra o Novo Hamburgo, eu acredito que o jogo contra o São Joséense, novamente, um jogo difícil. Algumas situações para a gente procurar se adaptar. Uma é a questão da equipe deles, que é uma equipe muito qualificada. Outra situação é em relação ao gramado sintético, um campo bem diferente daquilo que a gente tem atuado na temporada. Acho que a gente pegou perto disso um amistoso contra o São José em Porto Alegre. Vai ser muito importante a questão da adaptação da equipe em relação à questão do piso, para que a gente consiga fazer um bom jogo e consiga um bom resultado. Com esse gramado sintético aí, ele vai ser uma surpresa, porque com bola rolando, acredito que vai ser a primeira vez. Os jogadores têm conversado contigo, têm trocado alguma ideia com relação ao calçado que deve usar, chuteira ou chuteira de suíço, qual vai ser a orientação e qual é o contato deles com vocês? Não, em relação a isso, a gente passou para eles sobre o campo, mas a gente não pode encontrar desculpas para não conseguir fazer um bom resultado. Acho que a gente tem que procurar se adaptar da melhor maneira possível. Nós temos atletas que já jogaram naquele campo e passaram informações para os demais. Em relação ao calçado, eu acho que é muito particular essa situação. Tem atletas que preferem jogar com a chuteira com trava, outros preferem jogar com uma chuteira com uma trava mais baixa, ou suíço, no caso. Então, acho que é muito particular, é aquilo que eles se sentirem melhor para poder executar aquilo que for trabalhado da melhor maneira possível, para que a gente consiga buscar um bom resultado. O cabeça está pendurado, o Denner jogou o primeiro jogo. Vai existir algum rodízio no meio-campo do Ercílio para poder conter as ações do adversário? Nós estamos procurando, na medida do possível, dentro do elenco, testar alternativas e possibilidades que a gente possa usar dentro da competição, conforme a necessidade e conforme aquilo que o jogo peça. Em São Leopoldo a gente procurou entrar com o Denner e o Igor. A gente imaginou um campo mais pesado, um campo que ia demandar algo mais físico, e foi isso que a gente fez. A partir do momento que a gente precisou de um pouco mais de controle de bola, a gente acabou colocando cabeça. No jogo aqui o Davi entrou bem. Eu acho que a gente tem possibilidades interessantes no meio de campo. Eu acho que qualquer dupla de volantes, ou se a gente imaginar em fazer uma trinca, a gente consegue fazer com jogadores de qualidade. Eu acho que o mais importante é a gente ter testado bem, ter situações pontuais para que a gente escolha aquilo que seja o melhor para esse jogo. O Aleph tem qualidade, um jogador que demonstra bastante participação na partida, tanto no ataque quanto na defesa. Como é que é a tua avaliação com relação a esses 2 jogos que ele já jogou? Ele buscando sempre fazer o gol e estar em todos os momentos, nos 90 minutos, buscando o principal objetivo da partida. Eu acho que ele fez um bom primeiro jogo e acho que ele não fez um bom segundo jogo. Acho que lá em São Leopoldo, nos momentos em que ele foi requisitado, ele fez boas situações de parar a bola para situações de pivô, fez 2 boas finalizações lá, inclusive uma que o goleiro fez uma grande defesa no final do jogo. E acho que aqui ele competiu bastante, ele cumpriu a função em relação àquilo que a gente havia pedido de intensidade de pressão na marcação, inclusive recuperou uma das bolas no início do jogo e teve capacidade de finalização, mas acho que faltou da equipe, de repente, pela característica dele de ser um atleta mais de última bola, a gente colocá-lo em condição de finalização. Ele acabou criando 2 oportunidades muito por ele, uma essa situação que ele recuperou a bola e a outra uma bola de ataque a espaço, que ele deu o passe para trás para o Leozinho chegar finalizando.
mas eu acho que a gente não conseguiu colocá-lo em condição de finalização, que é o que ele tem de melhor, o cabeceio dele, o poder de finalização dentro da área, e acho que a gente precisa criar um pouco mais para que a gente consiga colocá-lo numa condição que ele possa vir a se destacar. Taticamente, qual é a rodada que você pretende? Não, essa é o modelo de jogo que eu quero até o final da primeira fase. É difícil falar isso, acho que passa muito pelo encaixe de peças. Como eu falei, a gente modificou 1/3 do elenco em relação ao estadual. Chegaram 9 atletas, daqueles 27 que a gente tem no elenco hoje trabalhando. Modifica bastante, tem a questão de entrosamento entre eles, de conhecimento entre eles em relação à questão de características. Acho que demanda um pouco de tempo. Não dá para a gente cravar exatamente quando a gente vai chegar ao encaixe ideal, e nem se a gente vai chegar no encaixe ideal. O ideal é que a gente consiga chegar o quanto antes e que a gente consiga crescer dentro da competição. Acho que é testar as possibilidades, treinar as possibilidades, e conforme for nos jogos, as atuações, e for se encaixando da melhor maneira possível, que a gente consiga um equilíbrio entre defesa e ataque, para que a gente consiga ter uma equipe sólida até o final da competição. Bom, sem televisionamento fica complicado em algum momento você buscar imagens, jogos do time adversário. Como é que consegue, nessa sequência de jogos das escuras, trabalhar em cima de jogo a jogo, no caso do São Joséense agora? Não, existe vamos dizer assim, um acordo entre as equipes. Os analistas de desempenho de todas as equipes têm um grupo no WhatsApp, em que eles compartilham as imagens dos jogos. Então a equipe mandante fica responsável pela filmagem dos jogos e enviar esse jogo para todas as outras equipes. Então todos os adversários, inclusive nós, todos têm todos os jogos das rodadas filmados, gravados. Então eu assisti os 2 jogos do São Joséense contra Caxias e Brasil de Pelotas, assim como eu tenho procurado assistir todos os jogos da nossa chave, para a gente ter a informação necessária para conseguir ter a melhor preparação e passar a melhor informação possível para os nossos atletas, para que a gente consiga realizar bons jogos. Bom, aí o São Joséense no primeiro jogo venceu no finalzinho, Caxias, e empatou no finalzinho lá em Pelotas. É um adversário que não pode descuidar os 90 minutos? É uma equipe bem qualificada, tem jogadores que eu já enfrentei em alguns momentos, que são jogadores com bastante qualidade. Citar 2 casos: o Varley, que passou no Criciúma, teve no Marcílio Dias, enfrentou a gente na Copa Santa Catarina em 2021, é um meia de bastante qualidade. E o Danilo Mariotto, que é um atacante de referência, que da geração dele, 96, na época da base, era um jogador com bastante perspectiva de projeção. Teve algumas lesões no início da carreira que atrapalharam ele, mas já está com 3 gols na competição. É um jogador que a gente tem que ter bastante atenção, tem um poder de finalização muito interessante. É uma equipe qualificada, acho que vai ser um jogo bem difícil. É importante a gente estar atento a todos esses detalhes e procurar render o máximo esperado para que a gente consiga um bom resultado. O elenco está fechado, Val, para a Série D, ou ainda existe possibilidade de alguma contratação ou contratações? Acho complicado falar em elenco fechado no futebol, porque pode surgir alguma possibilidade que seja muito interessante para o clube, tanto na questão comercial quanto na questão de rendimento esportivo. Então, assim, a gente tem realmente um bom elenco, um elenco bem montado, mas eu acredito que a gente tem que estar sempre atento ao mercado, porque pode aparecer alguma situação pontual que seja interessante ou com uma característica diferente daquilo que a gente tem, que possa vir a somar, e se estiver enquadrado dentro do orçamento do clube, que existe um orçamento que tem que ser seguido, a gente possa vir a fazer algum tipo de aquisição. Não é a nossa procura no momento, a nossa ideia é trabalhar com aquilo que a gente tem aqui dentro, mas a gente sabe como é que é o mercado do futebol, sempre surgem novas possibilidades, e dependendo daquilo que aconteça, a gente pode vir a fazer. No fato da competição, se joga domingo, com exceção, aquela quebra de rodada que vai ter lá no início de junho, é bom para quem trabalha no futebol conseguir fazer as correções, observações em jogos somente uma vez por semana? Eu acho que é o cenário, vamos dizer assim, que para nós treinadores, comissão técnica, acho que é o cenário ideal até para os atletas também, em relação à questão do tempo de preparação e o tempo de recuperação entre os jogos, né? Quando a gente joga com muita frequência, a gente reclama muito em relação à questão da qualidade dos jogos, que está cada vez caindo, e ano a ano a gente vê uma qualidade menor em relação a alguns jogos. Acho que passa muito por
frequência de jogos muito grande, sem tempo de recuperar o atleta, sem tempo de trabalhar o atleta em cima da deficiência dele para que ele possa evoluir. Eu acho que essa falta de repetir trabalho, somente um jogo em cima do outro, situações pontuais, trabalhar somente em cima de vídeo, em cima de informações, é complicado para que ele tenha o melhor desenvolvimento possível. Eu acho que esse tempo de trabalho é interessante, é importante, tanto para a questão de recuperação, para ter o atleta bem fisicamente, quanto na questão técnica e tática, para que a gente possa ter tempo para trabalhar o atleta e desenvolver ele da melhor maneira possível.